TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à Liga Petropolitana de Desportos. O Ministério Público Federal investiga supostas irregularidades na compra de caveirões pela Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. As vendas do varejo ficaram estáveis em junho. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. E a Mega Sena também sorteia hoje o prêmio acumulado em 75 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. Criada no dia 5 de agosto de 2019, a Patrulha Maria da Penha já realizou mais de 192 mil atendimentos a mulheres em situações de violência. Na última segunda-feira, 14 agentes foram homenageadas no Rio de Janeiro. E a fim de garantir uma vaga no mercado de trabalho, os ferbrughenses vão poder participar de uma palestra gratuita que vai ser voltada ao tema. As inscrições foram abertas na última terça-feira e devem ser feitas pela internet. O diálogo com o objetivo de acompanhar o cenário esportivo na cidade imperial. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Lembrando que você que é de Partido Alferes, Teregios, Teresópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul também é convidado a participar da nossa programação, também mandando o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia. A gente começa a edição do Correio Petropolitano Debate de hoje, já abordando a nossa entrevista e vamos falar sobre esporte, mais especificamente sobre a Liga Petropolitana de Desportos. Nós estamos aqui com o Robson Neves, ele que é o vice-presidente da instituição e vai conversar um pouco com a gente a respeito dela. Primeiramente, Robson, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A LPD, que inclusive, como é bem conhecida, que completou agora 105 anos também, né? Boa tarde, Richard. É um prazer estar aqui, é um prazer falar da Liga. Esse ano a gente completou 105 anos e é uma trajetória de muita luta, né? A verdade é que a Liga Petropolitana tem uma colinha aqui para não esquecer. Nada, que isso. A Liga Petropolitana, ela vem a sua inauguração, na sua trajetória, ela começou em 1918, né? 1918 com Euclides Heder. E aí, a partir dali, nós tivemos a Liga Petropolitana de Esportes, né, em inglês, e posteriormente a Liga Petropolitana de Desportos. Uhum. E Robson, eu queria fazer o seguinte, a gente acompanhando esses 105 anos, você agora também está na segunda gestão, junto com o presidente. Eu queria perguntar o seguinte, como que está sendo essa atuação hoje para manter a Liga aqui em Petrópolis? Então, Richard, a segunda gestão com o José Luiz Neto, né, como presidente, eu sou o vice. A gente tem atuado bem para respeitar o nome da Liga, né? Liga Petropolitana de Desportos. Até antes da gestão do presidente Ingo Ramos, que hoje é vereador, né? Até antes da gestão a gente tinha uma direção muito para o futebol. Futsal, futebol, futsal, futebol. E hoje não. A partir dessa gestão do Ingo, depois com o Geraldo Barros, agora com o Neto, a gente vem abrindo bastante o leque, né? Tanto que ano passado nós tivemos handebol, voleibol, futebol de botão, né? Esse ano a gente não conseguiu editar ainda o handebol, mas as outras competições já estão a todo vapor na cidade. E a intenção é abrir espaço para luta, né? E futebol de areia, que está rolando agora, né? Futevôlei. E a intenção é a gente abrir um leque bastante enorme para chegar até todas todos os desportos, no caso, né? A gente estava comentando sobre essa questão que o mandato de vocês segue até o ano que vem. Há essa previsão para iniciar também essas outras categorias? Já tem alguma em mente que vocês têm uma prioridade para iniciar?
Então, começa agora para não esquecer, começa agora dia 2 e dia 9 de setembro o futebol, futsal. Futsal nas categorias 9, 11 e 13, começa dia 2 de setembro. E o futsal 15 e 17 no dia 9 do 9. No início do ano, a Liga Petropolitana ela é filiada à Federação, né, de Esportes do Rio de Janeiro, a FERJ, e a gente disputa uma competição de futebol. Então a gente já começou em janeiro as competições em Petrópolis, né? Tá em andamento também o futebol de botão, vai ter a segunda rodada agora, o voleibol feminino e o masculino também, até quase já na fase de classificatória para as semifinais e finais. Robson, a gente sabe que controlar, né, até que administrar uma liga como essa é uma responsabilidade muito grande. Queria que você falasse um pouco justamente sobre esse desafio de ter que administrar isso e levar para frente os esportes e ampliar também as modalidades aqui no município. A grande verdade, Richard, é que a liga ela funciona como se fosse um síndico, né? A liga ela é a fomentadora da competição que os clubes aderem, que os clubes escolhem a fórmula de disputa, que os clubes toda a legislação, né, todo, desde quando vai começar, onde os jogos, né, horários, dias. Então são os clubes que participam. A liga só organiza realmente isso. E a gente depende dos clubes. Financeiramente a liga não tem um vínculo de financiamento próprio, né? Os clubes que financiam a liga. E realmente é bem complicado. A maioria dos desportos, das competições, a gente tem que ter uma inscrição de atleta, uma inscrição de clube, né, em forma de taxa, e a gente vai conseguindo sobreviver e lutar pelo desporto petropolitano. Mas realmente é muito difícil, porque é uma doação, né, cara? A gente não tem salário, você faz porque você gosta do esporte, então você se dedica. Final de semana você perde, e vai por aí, um negócio complicado. E como que você vê o cenário esportivo em Petrópolis? Falta talvez apoio também, ou uma ampla participação da população, até para a valorização dos atletas e de clubes que nós temos em Petrópolis? Eu digo isso porque recentemente nós conversamos aqui com o Buchardet e falamos sobre a equipe de hóquei sobre patins, por exemplo, e que praticamente a seleção brasileira é formada por atletas petropolitanas, e é algo, por exemplo, que é pouco conhecido, que é pouco divulgado dentro da cidade. Falta também apoio dentro do município? Richard, a gente espera que futuramente, né, não só essa gestão de governo, como as futuras, elas comecem a ver o desporto, o esporte em Petrópolis como forma de agregar, de formar indivíduo, né? A gente não fala de desporto de alto nível, a gente fala de desporto, a escolinha. A gente vai ter agora, vai lançar agora o futset de escolinhas de futebol em Petrópolis, para a gente ajudar as escolinhas a fomentarem também o seu negócio, né? Falta um pouquinho de divulgação, a gente também, até minha culpa como Liga Petropolitana de Desportos, uma divulgação maior dos esportes, né? A gente correr atrás um pouquinho mais de financiamento de empresas em Petrópolis. Isso realmente falta, e como falta no Brasil inteiro, né, cara? A gente depende muitas vezes do governo, né? De uma Caixa Econômica que influencia, do governo federal que manda uma verba, e é complicado, né? A gente tem uma população enorme, não só em Petrópolis, mas no Brasil inteiro, uma diversidade enorme que, se fosse direcionada para o esporte, se a gente tivesse um financiamento, um incentivo maior, a gente teria N campeões, N campeões mundiais, né? A gente teve agora não, né? Na última Olimpíada a gente teve um petropolitano na direção da seleção brasileira, né? Foi campeão olímpico, quer dizer, Gustavo Leal é um cara que, de Petrópolis e que às vezes as pessoas nem conhecem, não escutou falar. A gente tem, o Marcelo Veiga fazendo um trabalho excelente no Fluminense e ninguém sabe disso, né? A gente teve árbitros que saíram daqui, se tornaram árbitros FIFA, até escrevi aqui para não esquecer o nome de alguns amigos. A gente tem o Carlos Félix, chegou na FIFA, né? A gente tem o Walter Serra, que foi árbitro da Federação do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve agora o Luiz Antônio Silva Souza, o índio, né, que também se destacou. Então,
E isso tudo o cara sozinho. Né? A gente está falando de hábito, a gente teve jogadores de futebol, a gente tem um jogador de futebol no Vasco, tem jogadores de futebol no Flamengo, a gente agora nós temos também o Betis, foi um jogador nosso de Petrópolis para o Betis, o Luiz, e isso tudo sem patrocínio. Imagina com patrocínio, com dinheiro. Com infraestrutura também para esses atletas. E Robson, então vou fazer a seguinte pergunta. Hoje, por exemplo, quantos clubes de alguma forma integram a Liga? Então, a Liga foi formada por 5 clubes, né, lá em 1918. E hoje nós temos aproximadamente, filiados, mas não participando, aproximadamente uns de 10 a 12 clubes. Não disputando, né? A gente tem o futsal agora, que a gente começa com 5 equipes, 6 equipes, porque os clubes necessitam de financiamento. Né? Para você ter uma equipe de competição, vamos colocar um futsal, você tem que ter um treinador, tem que ter um preparador físico, você tem que dar lanche para as crianças, né? Você tem que ter uma estrutura para receber aquela criança nos dias de treino. E aí o clube sofre, né, cara? Hoje os clubes em Petrópolis, eles agonizam, né? Você empresário ou você gestor de Petrópolis, que puder abraçar um clube, é muito importante. Porque o clube, ele leva para as crianças um momento de lazer, né? De confraternização. Às vezes é o único lugar que eles têm, além da escola, de ter regras. Né? É muito importante isso. E a pessoa às vezes acha que o clube está ganhando dinheiro com aquilo, ele não está ganhando dinheiro com aquilo. Né? Ele está fazendo um trabalho social e às vezes com os custos do clube. Não, é importante até ressaltar nesse quesito que a atividade física ela é muito importante hoje. A gente vê pela questão do sedentarismo e também por conta da imersão digital. Cada vez mais as crianças, né, pegam nos telefones, nos aparelhos cada vez mais cedo e a tendência é que evite-se, né, hoje é raro você ver, lógico, eu estou aqui generalizando, mas é raro você ver crianças brincando na rua, jogando bola, andando de bicicleta, de skate, que seja patins. E há 10 anos atrás, você pega essa comparação, a quantidade de crianças era muito maior nas ruas brincando do que hoje em dia. Então tem também esse ponto da saúde da criança que também é levado em consideração. A gente está falando justamente sobre essa questão das crianças. Hoje há uma estimativa de quantas crianças também participam de alguma forma das competições por meio dos clubes que estão associados à Liga? Sim, hoje a gente tem aproximadamente mais de 1.500 crianças sendo não assistidas pela Liga, mas participando das competições da Liga, né? E a tendência nossa, a esperança nossa é aumentar isso para 2.000, 2.500, porque aí a gente vai diversificando. Tem um pessoal que gosta de basquete, tem um cara que gosta do vôlei, e às vezes a gente não chega no cara porque a gente não tem a competição. E o clube precisa disso também, né? O clube precisa desse espaço, desse dinheiro, desse financiamento, e o cara não tem, então é complicado. Um profissional ele pode trabalhar por amor, por dedicação, né? Faz a parte social, mas ele também tem um custo, às vezes, de transporte, de lanche, né? Que ele, às vezes, não tem como tirar do bolso dele. E os clubes necessitam, realmente, da verba, né? De um patrocínio, para poder fomentar isso aí. O esporte ele só é fomentado, hoje, em Petrópolis, por boa vontade. Esse talvez seria o ponto mais difícil para ampliar as atividades esportivas no município, então? Não, Richard, eu acredito que sim, porque a gente... eu sou da década de 80, então eu vou contar uma historinha rápida aqui. Na década de 80, nós tínhamos os professores de educação física muito imbuídos com o esporte dentro da escola, tanto escola municipal, estadual ou particular. Nós tínhamos em Petrópolis competições, uma rivalidade entre escolas, entre clubes, muito grande, e isso fomentava o esporte, né? Esse levantamento que você fez aí das crianças não estarem brincando na rua, além da violência, a gente também não tem mais um espaço para isso, né? Aquele campinho de terra virou um prédio, virou um negócio, virou um comércio, e a gente só tem um clube hoje para fazer. Então, na década de 80, a gente tinha a gente não tinha essa tecnologia, né? O celular tem tudo. Mas os profissionais de educação física, os professores fomentavam isso, né? E a escola financiava isso. A escola chegava a contratar, entre aspas, atleta, né? Tirava de uma escola para outra porque era legal, fazia o marketing da escola também. E hoje a gente já não tem isso, em virtude de tudo que você falou aí.
né? A gente consegue ver também, e aí eu vou puxar um link do que você falou agora sobre as questões das escolas. Lógico que são cenários completamente diferentes, mas para a gente entender o impacto que o esporte pode gerar na vida de uma pessoa. Quando a gente olha para países do exterior, você tem alguns clubes, por exemplo, que concedem bolsas de faculdade para um atleta. E como que isso, por exemplo, é desenvolvido no Brasil? Existe um projeto para isso, por exemplo? Há interesse das universidades? Há interesse, por exemplo, dos clubes em realizar essa parceria? Parece que realmente, ontem a gente estava conversando aqui, Robson, sobre cultura, sobre arte, temas também que pouco valorizados são aqui no nosso país. E parece que o esporte vem logo em seguida também nesse ponto, porque quando a gente debate justamente sobre isso, o impacto social que o esporte gera na vida de uma criança, na vida de um adolescente, ele é muito grande para ser deixado de lado. Você falou, o impacto social é enorme, né? A gente consegue tirar da marginalidade, né? Às vezes da pobreza extrema, e trazer o cara para uma qualidade de vida melhor, né? Por um caminho melhor. O esporte, a gente tem, eu sou profissional de educação física, a gente tem as valências físicas, né? Que são muito importantes para o desenvolvimento do cidadão, até no cognitivo dele. Mas a gente tem muita parte social, né? Igual você falou, vamos colocar na China e nos Estados Unidos, são países de economia diferente, né? A China é um país socialista e os Estados Unidos é um país capitalista. Nos Estados Unidos, as escolas escolhem os atletas e dão bolsas de estudo. As grandes equipes pegam o atleta e dão bolsas de estudo. Isso faz desenvolver o esporte lá e o ser humano no geral, né? Então, os Estados Unidos utilizam o esporte como forma de ganhar dinheiro, que é o comércio, e a China não. A China utiliza como um meio de patrocinar o sistema socialista deles, né? O meu sistema de governo é fenomenal, minhas crianças estudam e são atletas de ponta. E a gente no Brasil não, a gente está no trevo ali. Em cima do muro ali. Nem de um lado nem do outro, né? A gente está num limbo, vamos botar assim. A gente está num limbo. Nós temos excelentes atletas que não são financiados e não dão em nada, né? E a parte social, você consegue tirar aquela criança da marginalidade. O cara não vai ser aviãozinho, o cara não vai ser traficante, né? Uhum. A gente tem em Petrópolis hoje o Luiz Henrique, né? O cara veio de uma família muito pobre, hoje está jogando na Europa. Alguém acreditou nele, alguém patrocinou ele, alguém deu chuteira, porque o cara não tem dinheiro por chuteira, o clube não tem dinheiro para dar, o cara não tem uniforme, o cara não tem dinheiro para passagem, entendeu? Então é complicado. Se a gente conseguisse um meio termo, né, no Brasil, eu acho que a gente teria uma sociedade muito mais evoluída do que a gente tem hoje. Robson, como que a gente estava comentando justamente sobre essa questão também do futebol, mudando um pouco de assunto, a gente viu agora também, e isso tem sido debruçado aí, até pela imprensa de modo geral, a participação feminina dentro do esporte, a valorização das mulheres no esporte, principalmente no âmbito futebolístico. Como que a Liga vê esse cenário também aqui no município e há a pretensão, por exemplo, também de ampliar essas categorias também para o feminino, mas é lógico, também há essa demanda hoje no município? Então, a demanda não existe. A grande verdade é essa, eu acompanho o futebol feminino há uns 6, 7 anos, 8, já ajudei bastante equipes aí, e a gente tem poucas praticantes no futebol, no futsal, né? A gente no voleibol não, a gente no handball também não, né? As meninas participam bem, mas no futebol e no futsal a gente não tem. Ano passado a gente teve uma menina ou duas competindo junto com os meninos, né? E a gente tem uma visão muito peculiar e muito crítica em cima disso. A gente está tentando realmente aproximar um pouquinho mais. Se você não tem a quantidade de meninos suficiente, né, se os clubes todos, foi o que aconteceu na última competição, se os clubes aceitarem a ideia de uma inclusão, beleza, ela é feita. Então a gente toma muito conta disso, da inclusão feminina no esporte, né, no geral, e também do racismo. Uhum. A gente está muito atento nisso para que não ocorra nas categorias de base e chegue no profissional as coisas que a gente tem visto na televisão aí, nos jogos, né? Enfim, é um respeito que a gente tem que ter com a mulher, né? E com o negro em geral. Robson, negro não, desculpe, o preto. Falando especificamente agora sobre
cronograma, calendário, você já citou alguns aqui para a Então. gente, o que ainda tem ao longo desse ano relacionado à competição? Então vamos lá, vamos relembrar agora. O futebol, sub-11 e sub-13, começa nesse final de semana agora, né? No futebol de campo. E no outro final de semana, o sub-17 e o 15, tá? No dia 2/9, a gente tem o início do futsal, 9, 11 e 13. No dia 9 do 9, o futsal 15 e 17. E o fut7 que eu te falei de escolinhas, a gente começa do dia... O fut7 a gente faz uma meiuca de categoria, né? Porque as categorias são 9, 11, 13, 15, 17. A gente faz 6 e até o 16. Vai colocando no meiozinho ali, né? As competições de escolinha são só crianças, atletas e crianças da escolinha. Ela não pode estar nem filiada a nenhum clube, né? Então ela começa no dia 26/8 agora e vai até o dia 4/9, mais ou menos, dependendo do tempo, que é feito no Cascatinha. Sim. Tá? E o futebol de botão, que está roncando, o voleibol, né? Isso aí a gente tem um cronograma todo no site da Liga, gente. Lá tem história, lá tem tudo que você precisa saber do que está acontecendo na Liga Petropolitana de Desportos. Robson, como que funciona, por exemplo, para um clube que ele quiser se associar à Liga e assim como também, por exemplo, um árbitro que queira também apitar pela Liga? Então, o árbitro ele tem que procurar a gente, né? Vai procurar o responsável pela arbitragem. Tem um curso, se ele não tiver o curso, a Liga promove ou então pede para fazer no Rio, o curso tem feito na federação, né? Isso é com relação ao árbitro. E o clube ou empresa que quiser participar de alguma competição, gente, é até importante esse ter um questionamento. Ele pode procurar a Liga, né? Se ele tiver um CNPJ vinculado ao esporte, ele pode entrar nas competições, desde que os clubes aceitem o ingresso do convidado. E aquela pessoa que tem uma escolinha e que não tenha qualquer esporte, tá, gente? Futsal, voleibol, futebol de salão, enfim. E queira uma parceria, ela procura a Liga e a Liga apresenta um clube. Porque às vezes, por exemplo, o voleibol, a gente faz muito assim. São equipes que não são da Liga, mas disputam por uma equipe, por um clube da Liga. Né? O futebol de botão acontece a mesma coisa. O handball no passado a mesma coisa. Essa é uma alternativa até, digamos assim, né, Robson, para também trazer esses atletas para dentro das competições e, de alguma forma, apesar de toda a dificuldade que ainda existe, de colocar ele na vitrine. Foi uma boa colocação sua, Richard, porque o voleibol aconteceu isso. Hoje a gente quesito, não me fugiu a palavra agora. A gente é referência na região serrana no voleibol, por essa parceria. Né? A gente recebe clubes de Xerém, de Piabetá, Teresópolis, Três Rios, entendeu? E fazendo essa parceria com os clubes aqui. E isso ajudou a fomentar o esporte em Petrópolis, né? E vitrine para as equipes de fora, atletas de fora. Robson, a gente está aqui basicamente chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui para falar um pouco sobre esporte, algo que eu particularmente gosto bastante e gosto e torço aqui para que sempre a gente tenha as atividades acontecendo, para que a criançada, os jovens e os adultos também, de forma geral, possam praticar. Alguma outra informação importante que você gostaria de ressaltar antes do término desse nosso bate-papo? Richard, eu quero agradecer a presença. Eu acho que a gente esmiuçou bem o papel da Liga, o que a Liga pode fazer, mas o que eu gostaria mesmo era de pedir ao petropolitano que abrace o esporte em Petrópolis, né? Não só o de alto rendimento, mas com as crianças, que são as categorias de base. Perfeito. Robson, obrigado pela presença. Foi um prazer. O espaço está aberto aqui sempre para a gente falar sobre esporte e possíveis novos projetos da LPD. Tá ok. Muito obrigado, Richard. Bom estar com vocês. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente tem muita notícia e informação para dar para você. O intervalo é rápido, 2 minutos, e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano.
tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou,
vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora ao segundo bloco com o nosso noticiário. Antes disso, eu quero mandar um beijo aqui para a dona Lourdes e também para a Tereza Seabra. Elas estão acompanhando o programa ao vivo. Fica aqui, ó. Então, meu beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? É muito importante ter esse retorno da população petropolitana e saibam que o espaço aqui no Correio Petropolitano Debate está sempre aberto para receber a mensagem de vocês, o carinho, mas também as denúncias e as reclamações, viu? O Correio Petropolitano Debate é um programa feito junto com você que está aí em casa nos acompanhando. Então, sempre fica aqui o meu recado. Pode mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia, tem pelos nossos canais digitais e também pelo WhatsApp, enfim. O meio de comunicação que você preferir, manda para cá e a gente tem essa interação ao vivo. Combinado? Obrigado mais uma vez a dona Lourdes e a Tereza também por participarem aqui do programa. A gente começa já então a edição, esse segundo bloco, na verdade, do Correio Petropolitano Debate, falando que os municípios da região serrana fecharam o primeiro semestre do ano com um saldo positivo na criação de empregos formais. A análise da Firjan, feita a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra que a região gerou 2.721 novos postos de trabalho de janeiro a junho. Petrópolis se destaca entre os 14 municípios que compreendem a região, com 940 ofertas de emprego nos últimos 6 meses. Somente em junho foram ofertadas 618 vagas na cidade, maior registro dos meses do período dos últimos 3 anos. Em seguida, aparecem os municípios de Nova Friburgo, com um saldo de 523, e Teresópolis, com 367. A análise feita pela Federação, com base nos últimos resultados apresentados pelo novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que entre os setores, no apanhado de toda a região serrana, destacam-se o setor de serviços, com 1.787 vagas, e a indústria e construção, com 899. Ao longo de todo o semestre, as ocupações que mais tiveram ofertas de emprego pela região serrana formalitadores de linha de produção, com 296, além de trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações, com 295 oportunidades, além de operadores de comércios em lojas e mercados, ajudantes de obras civis, agentes, assistentes e auxiliares administrativos e também trabalhadores no atendimento em estabelecimentos de serviços de alimentação, bebidas e hotelarias, recepcionistas e também operadores de telemarketing e também trabalhadores agropecuários em geral. Os ajustadores mecânicos e polivalentes e afins também registraram um saldo positivo nessa análise. Inclusive, esse levantamento feito pela Federação mostra também que o saldo positivo regional segue o resultado obtido no Estado,
que registrou uma criação de 13.490 empregos somente em junho. E com esse resultado, o estado do Rio de Janeiro como um todo acumula 74.387 novos postos de trabalho formais no primeiro semestre de 2023. Os dados destacam ainda que a ocupação das vagas é a partir do nível de escolaridade. Desse total de postos de trabalho abertos, quase 80%, ou seja, cerca de 58.200 vagas foram trabalhadores com ensino médio ou trabalhadores com nível superior, que ocuparam aí então 12,3%, que dá aí um total de pouco mais de 9.000 vagas. Além disso, tem também 9,4% que foram para os trabalhadores com ensino fundamental completo. O Região Serrana mostrando aí de alguma forma então um saldo positivo na geração de empregos, mas é importante ressaltar que, apesar desses novos postos de trabalho, é importante analisar também a quantidade de demissões para realmente avaliar aí qual é o impacto na geração de emprego dos estados, do estado e também do município. Olha, teve início na última segunda-feira as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação Lato Sensu em Práticas, Linguagens e Ensino na Educação Básica do Cefet RJ Petrópolis. A inscrição é gratuita e deve ser feita eletronicamente até o dia 8 de setembro. O curso, que acontece na modalidade presencial com duração de 24 meses, oferta 40 vagas para ingresso no primeiro trimestre de 2024. As aulas serão realizadas semanalmente às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã e à tarde no prédio da Unidade Petrópolis, localizado na Rua do Imperador 971, no centro. Ao todo serão 360 horas presenciais e 12 meses para a produção monográfica. Para participar da seleção, o candidato deverá ter formação superior completa, licenciatura, bacharelado ou tecnológico. No caso de graduações nas modalidades bacharelado ou tecnológico, deve ser comprovada a experiência profissional na educação básica ou no ensino superior. A inscrição deve ser realizada pelo endereço processoseletivo.cefet-rj.br. O processo seletivo conta com 2 etapas, todas de caráter classificatório. Após a homologação da inscrição, o resultado final do processo seletivo está previsto para 20 de dezembro. Mais informações, acesse o edital e o cronograma na página do processo seletivo. Tá, então não deixa para a última hora, hein? Faça a sua inscrição, você que já tem aí os critérios, né, que foram apresentados na reportagem, e também faça aí concorra a essa pós-graduação para você entrar no Cefet RJ Petrópolis. Olha só, na madrugada da última terça-feira, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar apreenderam aproximadamente 7,5 kg de maconha e também 1.200 pinos de cocaína em Petrópolis. O motorista foi preso. A equipe da PRF fazia uma fiscalização na BR-040 quando avistou um veículo com todos os vidros fechados e escuros, o que gerou aí o prejuízo na identificação dos ocupantes. Nesse momento, os policiais então realizaram ali o acompanhamento tático e deram diversas ordens para que o condutor do veículo parasse, o que não foi atendido. O motorista acessou uma via lateral quando se disparou então com uma equipe aí da Polícia Militar que fazia o patrulhamento ali na região. Os policiais militares então auxiliaram na ocorrência e aí quando viram o condutor então realizando diversas manobras que colocavam em risco a integridade dele e também das equipes, foi feito esse apoio à PRF. Em seguida, o condutor então obedeceu à ordem dos policiais e então foi realizada uma busca dentro do automóvel, onde foi encontrada no interior do tanque de combustível, veja só, aproximadamente 7,5 kg de maconha e 1.200 pinos de cocaína. A ação faz parte da Operação Palladium, que tem o intuito de combater o roubo de cargas e crimes conexos no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro homenageou na última segunda-feira 14 agentes da Patrulha Maria da Penha, o programa preventivo da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que se destacaram no atendimento a mulheres vítimas de violência. Os agentes, que representaram todos os policiais que atuam no programa, foram condecorados durante um almoço realizado no quartel da Polícia Militar, no centro do Rio, para comemorar 4 anos do programa de segurança e os 17 anos da Lei Maria da Penha. Esse dia é um dia muito relevante na nossa trajetória. E quando a gente fala em cuidar das mulheres,
na criação da Secretaria de Estado da Mulher, me preocupava muito que a gente não afunilasse a discussão da mulher somente ao prisma da segurança pública. A pauta da mulher, ela tem sim que ser uma pauta transversal. Não há uma ação do governo, qualquer que seja ela, saúde, educação, desenvolvimento social, obra, FAETEC, qualificação profissional, fazenda, planejamento, que não esteja incluída a área mulher dela. É um dia muito importante para a política das mulheres. Eu quero agradecer e dizer que vocês, patrulheiros, são a nossa joia da nossa coroa. É um programa referência. Obrigada por toda a dedicação de vocês em nome de todas as mulheres do nosso estado. Nosso programa hoje ele só funciona, só é um sucesso, porque tem a participação e integração de todos. Só funciona porque tem um apoio de diversos órgãos, estruturas, e dessa forma o nosso programa se consolida, avança e cada vez mais garante segurança às mulheres. Tá aí, então, a parte dessa cerimônia para você que está nos acompanhando. Lembrando que a segurança, né, o combate à violência contra a mulher é um papel, lógico, da Polícia Militar, né, de todos os agentes de segurança, mas também da população como um todo. A partir do momento que você vê um caso, né, uma agressão, seja ela física, verbal, moral, financeira, psicológica, a população tem que sim denunciar esse tipo de crime e de alguma forma ajudar a essa mulher que está sendo vítima de algum tipo de violência. Em alguns casos ela não tem opção para sair de casa, ela tem às vezes os recursos financeiros recolhidos, né, ou então escondidos pelaquela pessoa que está cometendo aquele tipo de agressão. E é importante que a família, amigos, pessoas do trabalho deem esse apoio a essa mulher. Lembrando que as denúncias, por exemplo, podem ser feitas de forma anônima. Então, ajude nesses casos. É importantíssimo a população também ter essa consciência no combate à violência contra a mulher. Os índices ainda são muito alarmantes, por isso a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai voltar a falar aqui sobre oportunidade no Correio Petropolitano Debate, porque o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 172 vagas nesta semana. Já em Teresópolis, por meio do programa Emprega Mais Terê, 120 vagas foram disponibilizadas. O Balcão de Empregos da Secretaria de Assistência Social disponibilizou mais 172 oportunidades de trabalho em empresas do município. Entre as vagas estão ajudante de motorista, auxiliar administrativo, engenheiro de obras, inspetor de qualidade, mecânico a diesel, motorista de caminhão, padeiro, recepcionista, supervisor de vendas comercial, técnico em atendimento e vendas e vendedor. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site petropolis.rj.gov.br. Lembrando que as vagas são atualizadas semanalmente. Inclusive, se você quiser se candidatar, acesse o site para você ter essas informações. Os candidatos, já falando agora sobre Teresópolis, os candidatos podem se inscrever presencialmente de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até 5 horas da tarde, no Cine Teresópolis, que fica no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, e também na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Os interessados devem ter em mãos, atenção aí para você que quer se candidatar, RG, CPF, o número do PIS, caso não tenha, o cadastro vai ser gerado na hora, e também a carteira de trabalho. Se essa pessoa também não tiver a carteira, é possível solicitar pelo portal Emprega Terê. São cadastradas as experiências anteriores, a qualificação profissional e também as áreas de interesse. Vamos falar agora sobre Nova Friburgo, porque a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação vai realizar, está promovendo, na verdade, ciclos de palestras gratuitas voltadas também ao mercado de trabalho e a qualificação profissional. Essa ação ela ocorre desde o início do ano. E no próximo dia 15 de agosto, o engenheiro de segurança do trabalho e bombeiro civil, que é mestre em ministração de cursos e palestras, Edmar Mota, vai falar sobre a gestão do fator acidentário de prevenção. O evento
vai acontecer às 6 horas da noite, vai se estender até às 8h30 da noite e vai ser realizado na sede da Secretaria, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, no 2º andar, no centro de Nova Friburgo. As inscrições para acompanhar a palestra podem ser feitas até o dia 11, ou seja, depois de amanhã, está chegando, viu? Por meio de um formulário online que você também consegue no site da Prefeitura. A gente vai falar agora sobre a questão da economia, né? Porque foi divulgado nessa quarta-feira o volume de vendas do varejo no mês de junho. De acordo com o IBGE, os índices se mantiveram estáveis quando comparado ao mês anterior. O analista Cristiano Santos comenta então sobre essa pesquisa. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de maio para junho de 2023, teve um resultado de estabilidade, ou seja, não houve crescimento nem queda no volume do varejo brasileiro entre maio e junho de 2023. Essa estabilidade ela vem também com equilíbrio intersetorial. Então, das 8 atividades pesquisadas, 4 tiveram crescimento e 4 tiveram queda. No lado da queda, a principal delas foi na atividade de informática e comunicação, e do ponto de vista positivo, 2 atividades tiveram ali crescimento um pouco maior, que foi a de tecidos, vestuário e calçados, e também de hiper e supermercados. Essas atividades então demonstram um equilíbrio nessa passagem de maio para junho. No caso desse equilíbrio, ele vem desde fevereiro, então assim, temos resultados muito próximos de zero desde fevereiro de 2023. Nesse semestre, o único ponto a ser positivo, efetivamente positivo, foi o de janeiro. E esse ponto de janeiro fez com que o primeiro semestre de 2023 crescesse, viesse positivo em 1,3%. Ainda sobre esse crescimento de 1,3% no primeiro semestre de 2023, esse resultado ele vem com uma amplitude grande, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Do lado positivo, o principal crescimento desse semestre foi de combustíveis e lubrificantes, que desde do segundo semestre de 2022 tem tido mudanças na política de preços, e isso tem afetado também a receita dessas empresas, dos postos de combustíveis. No caso negativo, o destaque negativo foi para a atividade de outros artigos de uso pessoal e doméstico, onde estão as grandes lojas de departamento. E, como se sabe, algumas grandes cadeias têm passado aí por crises contábeis, e isso vem afetando essa atividade, e inclusive com o fechamento de lojas físicas por todo o Brasil. Pai, uma outra informação importante para você. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar possíveis irregularidades na aquisição de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Rio de Janeiro. Diligências e apurações preliminares do Ministério Público identificaram indícios de fraude no processo de licitação para a compra dos chamados caveirões, que foram fornecidos pela empresa Combate Arms. Foram identificadas inconsistências na documentação da licitação que foi realizada em 2020 e problemas relacionados à fundamentação da necessidade e urgência para a aquisição dos veículos, além de um suposto conflito de interesses na confecção do atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa. O MPF determinou a requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e à Corregedoria Nacional da PRF, além de perícia nos documentos da licitação e a oitiva de pessoas. A investigação teve como início a veiculação de notícias na imprensa sobre supostas irregularidades no processo licitatório. Diante de denúncias, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPF no Rio de Janeiro realizou uma inspeção na sede da Superintendência da PRF no Estado no dia 31 de maio deste ano.
No local foram encontrados diversos veículos blindados pesados que, segundo informações obtidas pelo Ministério Público, não estariam sendo utilizados por suposta inadequação técnica. Entre as possíveis anormalidades a serem apuradas estão inconsistências na justificativa apresentada pela PRF para aquisição de diversas viaturas blindadas pesadas, como a gente conhece, caveirões. Também chamou a atenção do Ministério Público a ausência de fundamentação referente à urgência apontada em certos atos de gestão nas licitações investigadas. Também paira a suspeita da existência de suposto conflito de interesses na confecção do atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa vencedora da licitação. Antes do Correio Petropolitano Debate terminar, uma informação rápida para você que está aqui em Petrópolis e que vai pegar a serra nessa madrugada. A Concer, concessionária que administra a rodovia, informou que haverá a interdição de 22 quilômetros da via de descida da serra para que uma carreta de grande porte possa subir pela pista de descida. Essa interdição será entre os quilômetros 80 e 102 da descida da serra. Como a gente sabe, essa operação ela é necessária porque o veículo, por ser de grande porte, em alguns locais da pista de subida, ela não consegue realizar a manobra. Equipes da PRF e também da Concer vão acompanhar essa operação. Vale ressaltar que caso não haja condições favoráveis ou climáticas para a operação, ela pode ser adiada. Então você que vai pegar a estrada aí, se programe e fique atento nessa madrugada de quinta-feira para essa operação. Assim a gente terminou o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.